TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, olha aqui nós outra vez, chegou a hora do nosso programa, o melhor programa para que a gente possa conhecer o nosso livro sagrado, Páginas da Bíblia. Conosco hoje aqui, agradeço a presença do nosso diácono José Carlos. Bom estarmos juntos. Nossa professora Ieda. É uma alegria estarmos aqui partilhando esses momentos, né? Com certeza, e como eu gosto desses momentos. Tem horas que eu digo assim, para que eu estou tanto tempo nesse programa, gente? Será que eu não aprendi ainda? Mas é infindável o que existe de preciosidade num livro como esse. Então, quanto mais a gente tiver, quanto mais a gente descobrir, mais a gente vai ajustar o nosso pensamento com relação à realidade que vivemos. Nós estamos estudando o livro dos Números, estamos hoje entrando no capítulo 31. Quem nos acompanhou no programa anterior vai ver que no final do programa nós começamos a entrar no capítulo 31, exatamente o trecho que nós vamos começar hoje. Só que a gente acabou se envolvendo com os comentários e não nos detivemos no texto que a gente leu. Portanto, eu vou começar hoje pelo texto do início do capítulo 31. Quem puder nos acompanhar, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Vai falar sobre a guerra santa contra Madiã. E Yahvé falou a Moisés e disse: vinga os israelitas nos madianitas. Em seguida, reunir-te-ás aos teus. Falou, pois, Moisés ao povo: armem-se alguns dentre vós para a guerra de Yahvé contra Madiã, a fim de pagar a Madiã o preço da vingança de Yahvé. Enviareis à guerra 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Os milhares de Israel forneceram, à razão de 1000 por tribo, 12.000 homens armados para a guerra. Moisés enviou-os à guerra, 1000 de cada tribo, e juntou-se a eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, que levava os objetos sagrados e as trombetas para a aclamação. Fizeram a guerra contra Madiã, conforme Yahvé ordenara a Moisés, e mataram todos os varões. Mataram ainda os reis de Madiã, Eve, Recém, Sur, Ur e Rebe, 5 reis madianitas. Também passaram ao fio da espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram cativas as mulheres dos madianitas com as suas crianças e tomaram todo o seu gado, todos os seus rebanhos e todos os seus bens. Queimaram as cidades em que habitavam, bem como todos os seus acampamentos. Em seguida, tomaram todos os despojos, tudo o que haviam capturado, animais e homens, trouxeram cativos, presa e despojos a Moisés, a Eleazar, o sacerdote, e a toda a comunidade dos israelitas no acampamento nas estepes de Moabe, que se encontram junto do Jordão em direção a Jericó. Aqui, na verdade, é um grito de guerra. Diácono, vamos começar hoje com o senhor. Eu vou citar aqui um comentador chamado Alonso Schockel, que ele vai assim clarificar bastante para nós o contexto dessa narrativa, né, desse livro, no que se refere à chamada Guerra Santa. E a sua Bíblia é Peregrino, exato. Então aqui é um comentário de um biblista, um biblista balizado, famoso, Alonso Schockel. Esse texto, diz ele, é uma construção com aparência narrativa para ilustrar usos ou teorias militares, o extermínio da população como medida excepcional, a purificação depois da guerra, a partilha dos despojos e a contribuição para sacerdotes e levitas. Quase tudo é artificial e esquemático na apresentação. Os dados são tomados de diversos relatos, em particular do livro dos Juízes.
Aí ele cita, Ieda, ela disse isso no programa, ele vai citar o profeta Isaías, que falou do dia de Madiã, com um contexto diferenciado, não é? Referindo-se à vitória de Gedeão, que está no livro dos Juízes. Então, na verdade, nosso autor fabrica um outro dia de Madiã, mais antigo, exemplar e precedente de uma lei. Então, ele tem essa finalidade de justificar essas atitudes militares, de justificar o extermínio como digamos, uma purificação. Por quê? Porque eles viviam num contexto em que eles acreditavam ainda na teologia ou na teoria da retribuição, não é? E essa retribuição, ela podia ser individual, mas eles acreditavam também na chamada retribuição coletiva. Então, por que nós passamos por tantas guerras, tanto problema, exílio, tantas perseguições? Por quê? Porque nós éramos impuros, porque nós não obedecemos à lei do Senhor. Então, doravante, nós temos que seguir a lei do Senhor. E o que foi que o Senhor disse? Aí, entre tantas coisas que são recordadas e adaptadas àquela realidade, quando eu já vista ao tempo de Salomão, quando presbiteral, quando presbiteral, ao tempo do exílio e do pós-exílio. Então aqui está procurando adaptar essa realidade e colocando leis mais severas para que o povo não volte a se contaminar com os chamados interditos. Por isso que vem a lei do extermínio, a lei do interdito, com a finalidade de que o povo não se contamine com os despojos, não se contamine com as mulheres. Porque, inclusive, é citada aquela passagem, né, que lá no deserto os hebreus se contaminaram com as mulheres cananeias. Isso. Né? Então, aqui ele está reforçando isso. Por que que nós sofremos tanto? Por conta disso. Então, nessa guerra santa, para evitar a contaminação, nós vamos seguir alguns procedimentos, como nesse caso aqui que nós estamos vendo, como futuramente nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 6 do livro de Josué, em que é votado o interdito, toda Jericó ela é votada ao interdito, né? Mas com essa finalidade. Então, para justificar uma atitude lá bem posterior, em palavras humanas, é colocada a palavra de Deus. Certo? Mas, só para eu cutucar um pouquinho mais, eles não usavam essa questão de contaminação para evitar a contaminação como uma forma de não querer que houvesse mistura de raças, para que o povo judeu não se relacionasse, não se casasse com mulheres de outras tribos, de outras regiões, de outras nações ou povos, para que não contaminasse os judeus, não no sentido de contaminação, mas no sentido de tirar a pureza do povo? Não, na verdade não era uma eugenia, né? Você está assim, entendendo que havia uma eugenia. Não, mesmo porque todos aqueles povos ali, eles tinham origem semita, né? Todos eles tinham ali origem lá em Esaú, ou mais atrás a origem em Sem, eles tinham todos a mesma origem, né? Mas a questão é a idolatria. Porque todos aqueles povos, eles eram idólatras. Eles cultuavam Baal Fegor, cultuavam a serpente, praticavam a prostituição sagrada para fecundar a terra. Então, os sacerdotes, eles não queriam a mistura, não por razões eugênicas, de melhorar a raça, mas por conta
do temor da idolatria, de se contaminarem com a idolatria, como houve lá mesmo no exemplo anterior no deserto. Certo. Então, os sacerdotes, lá no tempo pós-exílio, eles citavam tudo isso para que o povo não voltasse a cair no perigo da idolatria. E aí, então, nesse conjunto todo, voltava a questão da lei do interdito, que é chamado também de lei do extermínio. Tá. E aqui, então, nosso autor, o autor bíblico, o autor sagrado, ele vai falar aqui de uma guerra santa contra Madiã. Moisés, então, ele reúne os representantes das tribos e anuncia, fala, armem-se, lá no 3, armem-se alguns dentre vós para a guerra de Yahvé contra Madiã. Então, a guerra santa, é a guerra, com qual finalidade que Moisés chama o povo para se armar e combater Madiã? Aí ele continua aí nesse versículo 3, a fim de pagar a Madiã o preço da vingança de Yahvé. Então, é uma guerra que tem como finalidade vingar Yahvé. Se nós voltarmos ao capítulo 25 de Números, que vai de 1 até 18, vai falar de um acontecimento no santuário de Baal-Fegor. Vai falar do motivo da guerra. Lá no capítulo 25, a partir desse fato, Madiã se torna inimigo de Israel. Então, lembrando esse fato de Fegor, o que nos lembra aqui? Além do autor falar que é uma vingança contra Madiã, porque o texto aqui não fala qual que é o que aconteceu, mas se a gente retornar à leitura do capítulo 25, do 1 até o 18, nós vamos entender esse fato, por que Madiã se tornou inimigo de Israel. Uma mulher madianita, lembrando então esse capítulo, que ele retoma é uma continuação do problema de Fegor. Então, o autor bíblico ele fez um recorte e vai justificar a guerra, devido a esse problema que aconteceu lá no capítulo 25. Então, lembrando então no capítulo 25 que um israelita levou uma madianita para o acampamento, para a sua alcova. E Finéias, então quer dizer, o israelita, a madianita seduziu um israelita. E essa sedução, a madianita, ela frequentava esse santuário pagão, em Baal-Fegor. Fez com que os israelitas se contaminassem, com a presença dela, fossem seduzidos para os outros deuses. Então, uma guerra, uma vingança pela infidelidade causada pela madianita, a infidelidade a Javé, cometida pelo israelita. Então, isso deu início então à guerra, é o motivo da guerra. É uma vingança contra esse fato que ocorreu em Baal-Fegor. E aí, então, é uma guerra santa, porque a guerra de Yahvé contra Madiã fala de Finéias. Finéias, a gente vai ver que ele foi quem, nesse trecho do 25, do número 25, ele vingou Yahvé. Ele matou os dois no acampamento, tomado pelo zelo, ele vingou, e aí então a ira de Yahvé foi apaziguada. Então Finéias aqui, ele é um levita. Em vez de ser Josué o general, nós vamos perceber que nesse fato aqui ele coloca um levita como general. Ele vai falar, então, no 6, Moisés enviou à guerra 1000 de cada tribo e juntou-se a eles Finéia. Esse juntou-se quer dizer sob as ordens de Finéias. Se você pegar uma outra tradução, por isso que é importante você pegar a palavra e saber o que significa esse juntou. Então, se juntou quer dizer sob as ordens de Finéia, que ele se torna o general. Então, ele vai comandar todos esses soldados que vão ser mandados pela guerra. Então, uma guerra santa, porque a guerra de Yahvé contra Madiã, tem aí o nome de Finéias, que é um levita,
Né? E também ele fala aqui dos objetos, no 5, no finalzinho, no 6. Moisés enviou à guerra 1000 de cada tribo. Juntou-se a Finéias, filhos de Eliezer, o sacerdote, que leva os objetos sagrados, as trombetas para aclamação. Esses objetos sagrados aqui são as armas sagradas. Tá? Se você pegar outra tradução, você vai ver que esses objetos sagrados, quando você fala em objetos sagrados, você pensa em um ostensório, um cálice. Você não pensa em armas, mas aqui a tradução é armas sagradas. Então, a guerra é santa. Então, tem todos esses elementos que o autor coloca para justificar. E as trombetas. As trombetas, quando você lembra da trombeta, também é para anunciar aqui o toque de atacar. Tá? Para aclamação. Né? Então, eles vão fazer então essa guerra contra Madian com essa finalidade para que Yahvé seja vingado. E aí nós vamos ver a quantidade, né? Morre todos os 5 reis madianitas, uma destruição total. Né? E aí a gente vai ver do 13 seguinte até o 24 a questão da purificação e dos despojos dessa guerra. Tá. Mas deixa eu voltar uma questãozinha aqui com o Diácono. Diácono, aqui no 8, versículo 8, que a Ida acabou de falar, que mataram os reis, Evi ou Evi, não sei como é que você fala aí, Evi, Recém, Sur, Ur e Rebe, e também passaram a fio de espada Balaão. Esse Balaão é aquele Balaão que nós já vimos antes, que ele era adivinho, ele era um mago, que acabou sendo levado para defender, apoiar o rei, e no final ficou a favor dos judeus, apoiou-os e acabou defendendo os judeus. É esse mesmo? Tudo leva a crer que sim. Mas Balaão, ele não era madianita. Ele era vizinho, mas não era madianita. E ele, inclusive, foi o que abençoou, ao invés de amaldiçoar, ele abençoou Israel. Mas o autor, ele quis colocar Balaão aqui, porque, como a gente disse lá no começo, é uma construção. Essa narrativa, ela foi construída com determinada finalidade, como nós dissemos. Então, ele resolveu colocar Balaão nessa... Mas é apenas uma construção. Então, como disse a Ieda, né, esse texto é uma ficção. Então, a gente vê, por exemplo, filmes, né? Filmes em que... Vamos ver, filmes sobre Jesus, em que há uma certa perspectiva de Barrabás, uma certa perspectiva do São Longinos. Então, é uma mudança de perspectiva. Ele entra nessa cena teatral. Mas é uma invenção. É uma invenção do autor. Literária dele. Porque também ele está ligado ao fato lá do capítulo 25, esse Baal. Porque Baal, Balaão, ele é o inimigo de Israel. Porém, ele reconhece a onipotência de Javé. Então, o rei Balaque, o rei dos Moabitas, isso aí está tudo nos capítulos anteriores, no capítulo 22, até chegar nesse capítulo 25. No 22 vem confirmar aquilo, Diácono. Olha, 22, versículo 5. Mandou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor. Então, é o mesmo Balaão que eles citam aqui. Sim. Passaram a fia de espada, Balaão, filho de Beor. Então, é o mesmo. É o mesmo. Mas não necessariamente ele tenha sido morto. Ele foi colocado nessa narrativa. De forma ilustrativa. Eu te Por quê? Porque ele era Foi um mago. Porque ele era um mago, tipo os 3 ex-magos, que nós vimos no programa anterior, mas ele era pagão. Aí não entendo bem a finalidade, mas ele foi colocado. Mas ele não era, ele estava lá com os amalecitas, né? Então, porque ele coloca aqui todos os personagens que estavam relacionados àquele capítulo 25, onde houve aquele acontecimento de infidelidade de Israel a Javé. Então, ele liga, o autor, ele faz essa ligação, ele aparece aqui nesse texto esses personagens. Aparece Finéias, né? Aparece Balaão, ele inventa para poder fazer uma ligação com o texto que está aí.
Então, a colocação de Balaão aí é uma invenção, na realidade, de quem escreve. Mas ele tem um contexto dentro do livro dos Números aí. Ele é um mago que foi chamado pelo rei pelo rei Moabita, porque o rei Moabita estava com medo do povo de Israel, que estava avançando em direção ao Rio Jordão. Então ele pede a esse mago Balaão para que amaldiçoe Israel. E aí Balaão, ele oferece sacrifício também para Javé, ele reconhece a onipotência e vê que não tem condições de amaldiçoar esse povo, por mais que ele tentasse. E aí, então, ele vai orientar o rei Balaque para que haja de uma outra estratégia, não a maldição, mas a sedução. Então, os moabitas, mulheres moabitas também, junto com as madianitas, vão seduzir os israelitas aos seus templos sagrados, onde se prostituíam, né, onde a prostituição era considerada sagrada. E então vai haver, por parte dos israelitas, né, uma infidelidade contra Javé. Eles vão pecar contra Javé. Mesmo porque, para ficar com aquelas mulheres, elas antes faziam com que os soldados israelitas fizessem um ato de adoração ao Baal, ao ídolo. E participassem dos seus banquetes religiosos e do seu santuário também. Esse era o intuito. Não era chegar e ficar, não. Antes eles tinham que fazer esse ato de adoração ao Deus pagão. Tá. E essa é a causa de idolatria. Isso aí está por trás de todo esse extermínio, dessa vingança, porque lá atrás elas seduziram. Elas seduziram os soldados israelitas, né? Então, daí que entra a questão da vingança de Javé. Muito bem. Eu vou fazer um pequeno intervalo, rapidão, e nós já voltamos nesse capítulo 31, a partir do versículo 13. Gente, só... Ok, nós estamos voltando. Estamos estudando um assunto muito interessante que trata dos despojos de guerra e a partilha, como eram feitos, né, esses bens que eram retirados dos cadáveres. Então, o capítulo 31, nós já avançamos, vamos para o versículo 13 até o 24, que vai tratar do massacre das mulheres e a purificação desses despojos. Moisés, Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao encontro deles. Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefes de milhares e chefes de centenas que voltaram desta expedição guerreira. Disse-lhes: por que deixastes com vida todas essas mulheres? Foram elas que, por conselho de Balaão, se tornaram para os israelitas a causa de infidelidade a Yahvé, no caso de Fegor. Daí a praga que veio sobre toda a comunidade de Yahvé. Matai, portanto, todas as crianças do sexo masculino. Matai também todas as mulheres que conheceram varão, coabitando com ele. Não conserveis com vida, senão as meninas que ainda não coabitaram com homens, e elas serão vossas. Quanto a vós, acampai durante 7 dias fora do acampamento. Todos vós que tendes matado alguém ou tocado um cadáver. Purificai-vos, vós e vossos prisioneiros, no 3º e no 7º dias. Purificai também todas as roupas, todos os objetos de couro, todos os tecidos de pelo de cabra, todos os objetos de madeira. Eleazar, o sacerdote, disse aos combatentes que voltavam da guerra: este é um artigo da lei que Yahvé ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo aquilo que resiste ao fogo, o fareis passar pelo fogo e será puro. Todavia, será pelas águas lustrais que será purificado. E tudo aquilo que não resiste ao fogo, fareis passar pela água. Lavareis as vossas vestes no 7º dia e ficareis puros. Depois podereis entrar no acampamento.
Eu, mais uma vez, indignada com a crueldade de Yahvé. A gente lê esse 15 aqui, a gente fica bem indignado mesmo. Mas o autor, ele tem uma intenção também por trás. Quando ele fala dessa matança, quando ele fala... por quê? Ele está vendo aqui a infidelidade como um mal supremo, que tem que ser eliminada com rigor. A infidelidade a Yahvé, então quem escreve aqui, ele está vendo, ele está narrando toda essa tragédia, manda matar criança, manda matar mulher, porque ele não quer contaminação com outros povos. Esses povos, eles adoram outros deuses, não adoram Yahvé. Então, a questão da infidelidade, ela deve ser eliminada do meio do povo israelita, do povo de Deus. Essa infidelidade, a fidelidade a Yahvé é um ponto supremo aqui, que tem que ser eliminado. Então, ele tem essa intenção, tanto que ele continua, né? Aqui no 16, foram elas que por conselho de Balaão se tornaram para os israelitas a causa da infidelidade a Yahvé no caso de Fegor. Então, ele continua ainda com aqueles motivos que gerou a guerra contra Madian. Então, aqui a infidelidade, para quem escreve, para o autor, deve ser eliminada. A todo custo. Israel tem que ser fiel a Yahvé. Se for infiel, ele vai acabar com o povo. Ele vai ser destruído para os outros povos. Entendeu? Muito bem. E aqui ele vai falar da questão da purificação fora do acampamento. Né? Porque a guerra é um processo de impureza, o contato com os mortos, né? Eles mataram, eles têm que ser purificados antes de voltar para o acampamento. Inclusive, até mesmo aqui, as roupas, objetos de couro, né? Os tecidos, né, de pelo de cabra, todos os objetos de madeira, eles devem ser purificados. Né? Contudo, aqui ele fala da prata, do bronze, do ferro, do estanho, do chumbo, né? Tudo aquilo que resiste ao fogo deve passar pelo fogo e será puro, passado pelo fogo. E pelas águas lustrais também serão purificados. Então, por 7 dias, então, eles terão que lavarem as suas vestes, banhar-se nessas águas lustrais e ficarem puros, então, para poder entrar no acampamento. Ok. E aí? Não fica estarrecido com essa questão aqui de matar os menininhos, deixar as menininhas para os bandidos lá? Esse aqui é um prato cheio com ateu, né? Prato cheio com ateu. Vejam bem. A mentalidade da época. Se os meninos ficassem vivos, o perigo da contaminação, da idolatria, continuaria. Se as viúvas de guerra ficassem vivas, também continuaria. Porém, matando os meninos, matando as viúvas de guerra, exterminando, aí ficariam só as mais jovens, que essas poderiam se unir e ser incorporadas aos hebreus através do casamento. Mas aí elas já teriam passado, né, por uma catequese, alguma coisa similar antes, né? É estarrecedor, né? Mas lembra o que a gente disse no programa anterior. Palavras, a Bíblia é palavra de Deus, tem palavras humanas. Deus se revela no meio de todo esse contexto, e ele vai se revelando progressivamente, né? E a plenitude se dá na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo aprovaria isso? Claro que não, né? Agora, a plenitude da revelação se dá na pessoa de Jesus Cristo, que diz: amai os vossos inimigos, rezai por eles, porque Jesus conhece muito bem a natureza humana. Jesus, sendo verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, ele conhece também toda essa história. E ele sabe que isso não é do agrado de Deus, mas ele sabe que a revelação de Deus segue esse caráter progressivo, pedagógico, né? Então a gente não pode cair nesses dois perigos, do fundamentalismo e do anacronismo, né? Se hoje um governo dito cristão praticar esse tipo de coisa, realmente é um crime hediondo,
né? Não, mas a gente, sim, hoje... Sem falar que o texto é uma ficção. É. O autor sagrado, ele construção. coloca essa história da Guerra Santa, porque ele tem a intenção de mostrar aqui com tudo isso que a infidelidade é um pecado enorme maior, que deve ser evitado. Maior do que isso que eles estão Deus fazendo. Na verdade, Deus não mandou matar, mas ele coloca aqui como se fosse uma ordem de Deus, para que se matasse, para se acabar com a infidelidade, tudo aquilo que leva à idolatria. Mas isso só complementando, Uhum. complementando a ideia. Então, o perigo do anacronismo, porque se a gente julgar, nós nos colocarmos na posição de juízes dessas pessoas, então nós estamos cometendo o anacronismo, o perigo do anacronismo, porque a revelação de Deus ainda não havia chegado na sua plenitude, né? Uhum. E, por outro lado, temos de nos precaver também com o fundamentalismo. Por quê? Porque hoje nós podemos correr o risco de, mediante o uso da Sagrada Escritura, querer justificar certas atitudes políticas, certas atitudes durante guerra, coisas que hoje configurariam crime contra a humanidade. Né? Isso aqui hoje seria configurado como crime hediondo, crime contra a humanidade, genocídio. Né? Então, a gente tem que ler essas passagens com esse olhar. Com esse olhar. Tá. Não ao fundamentalismo, não ao anacronismo. Tá. Mas tem só um comentário aqui, a questão da impureza, que o autor coloca aqui, fala sobre a impureza, que deve ser purificado as vestes, né, por 7 dias. Ele quer, o comentário da Bíblia diz o seguinte, que essa purificação é uma novidade, que esse autor, ele introduz aqui para dizer que toda guerra induz a impureza. Toda guerra induz a impureza pelo contato com os mortos. Em outras palavras, a guerra é, de certo modo, o reino da morte. Isso. Mas eu quero só levantar uma questão aqui também. Nós estamos aqui em 3 estudando, cada um com uma Bíblia que traz notas de rodapé escritas que nos levam a repensar. Estamos fazendo uma releitura. Mas não esqueçamos, nós estamos no livro dos Números, que faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros que de todo sempre esteve na mão do povo judeu. Esse povo, quando pegou isso aqui para ler, eles não tinham as notas de rodapé que você tem e que eu tenho, que nos leva a ser mais contemplativos, mais mansos. Observem, imaginem o povo, façam essa viagem no tempo, considerem. Quem vai ler esse texto vai dizer que ele matou todos os meninos, deixou todas as meninas na mão dos inimigos. O cara vai ler isso aqui, ele não vai pensar que isso aqui foi feito como um ato para poder elevar a dignidade do nome de Deus que tinha sido violado, que Deus, acima de tudo, tem que ser amado e honrado. É por isso que se faz tantas atrocidades para se mostrar que, acima de tudo, o respeito pelo nome de Yahvé. Não tem essas considerações. O povo simples, o povo de hoje simples que pega isso aqui, ele vai pegar uma Bíblia de uma edição mais simples, com comentários muito pueris, às vezes nem comentam, né? Nós estamos aqui com uma riqueza de anotações e comentários que nos ilustram, nos enriquecem, né? Então, eu temo, porque o fundamentalismo, ele é algo sazonal, ele vai, ele vem, tem épocas que você combate, tem épocas que você diz, não é assim, tem épocas que você vem e ameniza, e assim as coisas vão sucedendo. Imagina esse livro escrito há quantos mil anos? 3.000. Então, algo que não só não vai levar ninguém a contemporizar, ele vai seguir isso aqui como um exemplo fiel. Por isso que eu volto àquela questão que eu coloquei em programa anterior e hoje ainda coloco, do fundamentalismo, que o diácono insiste tanto em pedir para que nós não sejamos fundamentalistas. Hoje, fazendo uma releitura em 2023, eu digo, realmente vamos contemporizar. Vamos ver na época o que o autor quis dizer.
Mas quem pegou isso aqui com tantos anos, as folhas são limpas, são escritas em pergaminho, o original está aí e todos interpretam conforme está escrito. É essa a minha preocupação. Eu acho que você coloca um ponto aí que nos leva a pensar a questão desse programa, a importância desse programa, Páginas da Bíblia. Exatamente. Porque a Bíblia é um livro que durante muito tempo foi de difícil acesso popular. Até os anos 60, até chegar a no Brasil. tradução de todos esses textos. Então a gente fica imaginando muitas pessoas com dificuldade na nossa comunidade, de entender, de interpretar, de ler até mesmo. Tem muitas pessoas que dizem, nossa, mas a Bíblia é tão difícil da gente ler e da gente entender. E é difícil, porque foi escrita muito tempo atrás. Isso. E passou por toda um trabalho de elaboração e tradução, e que chega até nós. Depurada, já purificada. E precisamos de muito estudo, muito mesmo, para a gente conhecer o que está por trás das linhas, das páginas da Bíblia. Por isso que a igreja recomenda quem vai começar a leitura da Bíblia, a leitura da Sagrada Escritura, comece pelo Novo Testamento. Pode-se começar pelos Evangelhos, pode-se começar pelas cartas de São João, que são bem simples, não é? Começa-se sempre pelo Novo Testamento. Se enche do amor de Deus, né? Exato. Por quê? À luz do Novo Testamento, quando fizermos a leitura do Antigo, aí nós vamos entender que estão entrelaçados, que o Antigo Testamento é como a raiz dessa árvore, mas que a plenitude com os seus frutos se dá no tronco. E o tronco é Jesus, nós somos os ramos. Né? Então, é muito importante que se comece a leitura pelo Novo Testamento. Outra coisa é importante da gente lembrar aqui, né? Além do programa, que, como já disse Ieda, a nossa igreja ela oferece muitos cursos bíblicos, muitos cursos de introdução à Bíblia, né? E que devem ser feitos pelo nosso povo. Né? Os catequistas, por exemplo, nós temos a Escola Catequética Diocesana, uma das disciplinas, inclusive o nosso irmão, Padre Carlos Botura, ele leciona na ECAD. Nós temos também a EDAP, Escola Diocesana de Agente de Pastoral. Nós temos o EDAP Bíblia, que é a mesma Escola Diocesana de Agente de Pastoral, voltada à Bíblia. 3 anos estudando a Bíblia. Então, assim, às vezes a gente escuta dizer, mas a igreja não ensina, a igreja não dá formação. Dá sim, né? Basta procurar. Então, assim, eu vejo também, como o Ieda já havia dito, esse nosso programa, ele sempre deixa aquele gostinho de quero mais. Porque passamos alguns minutos, né? Meditando, estudando, não é tanto meditação, mas mais estudo. E conhecendo o que está por trás, né, das palavras dentro da Sagrada Escritura. Então, que esse nosso programa seja um estímulo para as pessoas procurarem as escolas diocesanas, EDAP, ECAD. Temos outras escolas maravilhosas aqui. As paróquias oferecem em Campo de modo Grande. geral, Temos né? a Esfocam, né, das escolas palutinas. Temos Helena Guerra aqui na Nossa Senhora de Fátima e na São José, a mesma Helena Guerra com estudos bíblicos. Então, assim, oportunidades de estudo e conhecimento da palavra de Deus não falta para o nosso povo. Exatamente. Então, vamos buscar. Mas para que a gente possa terminar esse capítulo de hoje, que está muito legal, vamos ler um trechinho só do versículo 25 até o 30. E Yahvé falou a Moisés e disse, com Eleazar, o sacerdote, e o chefe das casas patriarcais da comunidade, faze a contagem dos despojos e dos cativos, tanto dos homens como dos animais. Dividirás, pois, os despojos pela metade entre os combatentes que foram à guerra e o conjunto da comunidade. Como tributo para Yahvé, cobrarás, sobre a parte dos combatentes que fizeram a guerra, 1 para cada 500, tanto de pessoas como de bois, de jumentos e de ovelhas. Tomarás isso da metade que lhes cabe e darás a Eleazar, o sacerdote, como tributo a Yahvé.
Da metade que pertence aos israelitas, tomarás 1 de cada 50, tanto de pessoas como de bois, de jumentos e de ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm o encargo da habitação de Yahvé. Aqui é só uma questão de ilustração, né, para que a gente entenda o que é que eles faziam com o produto daquilo que eles tiravam dos mortos, que eram destruídos, matados, mortos pelo caminho. Né, Ieda? Alguma coisa então, assim aqui nós relevante? temos nesse texto a divisão, então, dos despojos, a partilha dos despojos, né, e alguma regulamentação. A partilha, então, é pela metade, entre os dois grupos, os combatentes, são os soldados, que foram à guerra, e o outro grupo é o conjunto da comunidade. Além dessa partilha daqueles que foram para a guerra, da comunidade, também se faz aqui a tributação também para os sacerdotes. Tá. Uma parte do que foi arrecadado na guerra vai para uma parte para os sacerdotes e uma parte para os levitas, porque eles têm o encargo da habitação. Esse é o tributo para Javé. É o tributo que fica para os sacerdotes e os levitas. Esse é o tributo para levar, porque essa guerra foi uma guerra santa, considerada sagrada. A vitória, então, foi um dom do Senhor. Então, tudo aquilo que for, tem uma parte, então, que é para o templo, que fica para o templo. Né? Okay. E a gente percebe, assim, que os despojos, a quantidade, a vitória, né? E os despojos são, assim, fantásticos. Eles tiveram, assim, parece que foi tão fácil ganhar essa guerra. Não é mesmo? A quantidade de despojos, de coisas que eles adquiriram. Arrecadaram. Muito bem. Para fechar o capítulo, a leiturazinha do último trecho a respeito das oferendas, a partir do versículo 48. Os comandantes dos milhares que haviam feito a guerra, chefes de milhares e chefes de centenas, aproximaram-se de Moisés e lhe disseram: Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estavam sob as nossas ordens, não falta nenhum deles. Portanto, trazemos cada um, em oferenda a Yahvé, aquilo que achamos em objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis, brincos, colares, para fazer expiação por nós diante de Yahvé. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles aquele ouro e todos os objetos trabalhados. E essa oferenda de ouro que fizeram a Yahvé deu um total de 16.750 ciclos, oferecidos pelos chefes de milhares e chefes de centenas. Os homens de guerra tomaram cada um para si a sua presa. Contudo, Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam o ouro dos chefes de milhares e de centenas e o trouxeram à tenda da reunião para ser um memorial dos israelitas diante de Yahvé. Nós temos uma oferta. Além do que foi repartido dos despojos de guerra a Yahvé, que foi dado ao sacerdote, que foi dado aos levitas, nós temos aqui também, porque essa oferta que os chefes militares, né, fizeram, que os chefes, ele diz aqui, chefes de milhares e chefes de centenas, eles se aproximam então a Moisés para fazer esse ofertório. Por quê? Porque todos permaneceram vivos, não perderam nenhum homem na guerra. Então, é como se fosse uma ação de graças, fizeram uma oferta de ouro. Mas isso também pode ser uma interpretação para ficar bonito, para dizer aquele que luta em nome de Javé, nenhum morrerá. Pode ser considerado isso também, já que há uma interpretação de vamos matar todos que sobraram para enaltecermos o nome de Javé. Porque numa guerra é impossível você fazer uma guerra, matar tanta gente, não ter tido uma perda do lado de cá, mas talvez para enaltecer o valor da guerra, o objetivo principal da guerra, somos vencedores. Então ninguém morreu, quer dizer, os que morreram não chegou a ser algo considerado como uma perda diante dos lucros. Então, aqui o autor ele quer colocar, além do que tudo que arrecadou, os chefes ainda militares fizeram uma oferenda, ofertaram, né, ao templo, é uma oferta de ouro. E a gente vê a quantidade da riqueza que eles fizeram de oferta para o templo. Né?
Então, assim, é tudo muito fantástico. Exatamente. Tanto a vitória deles, porque não perdeu nenhum homem na guerra, quanto os despojos de guerra, que foi fantástico. Ai, como é que você vê, Diácono, isso aí? Eu vejo que tudo é possível para tudo aquele é possível que crê. para aquele que crê. E que para Deus nada é impossível. Essa é a mensagem. Com certeza. A mensagem exatamente, é essa. É né? essa. Por trás de todas as imperfeições, por trás de todas essas vicissitudes e mesmo por trás das palavras humanas, né, que nós vemos e que às vezes a gente fica perplexo. Então, assim, o que o autor, qual é a intenção, né, como disse Ieda? A intenção é essa, preservar o povo da idolatria, purificar o povo da idolatria. Mas, ao mesmo tempo, essa oferta a Deus, essa vitória é atribuída a Deus. Por isso a oferta, por isso o louvor e a adoração quando eles levam. E a grande mensagem é essa, que para Deus nada é impossível. Exatamente. Porque, mas como numa batalha, naquele tempo, não havia guerra cirúrgica, você manda o drone jogar bomba lá no pessoal. Na cabeça não, daquele que eu era quero corpo matar. a corpo, era corpo a corpo. Né? E o máximo que você conseguia era jogar flecha de longe. Mas, então, assim, e eles saírem ilesos, né? Então, mostra o dedo de Deus, mostra que Deus, que Yahvé estava com eles na batalha, mesmo Yahvé que os enviou à batalha, estava com eles, e como para Deus nada é impossível, eles saíram ilesos. Então, essa é a mensagem. Contra a idolatria, né? E Deus está conosco, para Deus nada é impossível. Muito bem, estamos encerrando o estudo do nosso capítulo de hoje e dizer que nós estamos aprendendo muito, dizer que para terminar, nós estamos às portas de chegar na Terra Prometida. Eles já estão ali. Então vamos nos manter assíduos nesses próximos encontros nossos, para a gente ver realmente a beleza que deve ser essa chegada à Terra tão sonhada e prometida, que levou tantos anos de sofrimento, tantas guerras, tantas perdas, tanto aprendizado, tanta fidelidade por parte de Yahvé, né? Contamos com a fidelidade sua também, estar conosco para entender todo esse final do nosso livro dos números, que já estamos chegando bem perto, e agradecendo para nos ajudar nesse entendimento os nossos mestres de hoje, o estudo Nós de hoje. que agradecemos. Muito obrigada. É sempre uma alegria estar aqui. É sempre uma alegria também contar com você. Até nosso próximo programa, portanto, não deixe, quem perdeu os capítulos anteriores, busquem. O YouTube estará fazendo com certeza uma grande ajuda para todos nós. E contamos com você no nosso próximo programa. Não deixe de estar junto com TV Imaculada. Portanto, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.